Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Gonçalves, sou cirurgião dentista e criador aqui do canal Motivando Dentistas. Pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo muito bacana, é um vídeo onde eu vou conversar com vocês a respeito de uma fase da minha vida, onde a primeira clínica que eu abri, quem acompanha o meu canal aí há um tempo sabe que a primeira clínica que eu abri, ela faliu, né? Eu tive que decretar falência, ela faliu. E eu quero conversar com vocês a respeito disso, né? Do porquê que isso aconteceu, qual foi o meu trajeto, né? A partir de quando ali eu me formei até a abertura da clínica, o que que eu fiz antes, por que que eu abri a clínica desse jeito, como era a clínica, enfim, vou falar tudo para vocês aqui. E depois eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou falar para vocês uma outra parte da minha vida que foi onde eu decidi sair dessa cidade onde eu morava, né? Eu morava na mesma cidade dessa clínica que faliu, eu abri a clínica na mesma cidade. Então esse outro vídeo vai ser para contar para vocês a respeito dessa nova fase da minha vida, né? Onde eu saí dessa cidade, vim para a cidade onde eu moro hoje, onde eu tive que começar tudo de novo, voltar a trabalhar para outras pessoas, outros consultórios, outras clínicas, juntar dinheiro novamente, até a abertura da clínica aqui, e essa aqui, graças a Deus, deu muito certo, está dando muito certo. Então, serão dois vídeos, né? Onde cada vídeo eu vou contar uma fase da minha vida. Mas esse vídeo aqui, galera, para conversar com vocês a respeito disso, né? O porquê que a minha clínica faliu. Bom, antes de falar diretamente da clínica, né? Antes de falar diretamente do porquê que ela faliu, eu quero contar um pouquinho para vocês a respeito de como foi lá atrás. Então, vamos lá, pessoal. Quem acompanha o canal sabe que eu já falei para vocês, né, em um vídeo, em vários vídeos, na verdade, acredito eu, que durante a minha graduação eu consegui, eu não vou dizer trabalhar porque eu não trabalhei, mas eu consegui a oportunidade de frequentar uma clínica para fazer como se fosse um estágio observacional. Não posso nem chamar de estágio porque estágio ele é quando é vinculado com a faculdade. Mas eu tive a liberação do dono dessa clínica para poder frequentar essa clínica simplesmente para fazer o acompanhamento de tudo o que acontecia nessa clínica. Porque o que acontece? Eu tinha grande medo de me formar e não saber como era o mercado de trabalho. Então eu consegui, né, frequentar esse lugar, essa clínica, durante muitos anos, tá? Se eu não me engano, acho que foram 3 anos e pouco frequentando essa clínica. E essa clínica é o seguinte, ela funcionava assim, ela era uma clínica odontológica, médica, né? Ela tinha tudo, várias especialidades lá dentro. Tinha dentistas atendendo, médico, era uma clínica privada, tá, pessoal? Tinham dentistas atendendo, médicos atendendo. Lá tinha exames laboratoriais, né? Exames de sangue, fazia coleta de sangue para exames laboratoriais. Tinha fisioterapia, enfim, era uma clínica onde conseguia abranger várias especialidades da área da saúde, né? E eu fiz esse acompanhamento durante um bom tempo, acompanhei ali os dentistas. O meu foco era a parte odontológica mesmo, mas eu consegui acompanhar tudo, os médicos atendendo, os dentistas atendendo, parte de fisioterapia, parte de exames laboratoriais, parte administrativa. Então, quando eu me formei, eu já sabia como é que funcionava o mercado de trabalho, já sabia mais ou menos quanto um dentista ganhava, já sabia se era fácil arrumar emprego, não era fácil arrumar emprego, se o dentista era bem remunerado, não era bem remunerado. Então, durante a boa parte da minha graduação, eu frequentava essa clínica, né? O profissional, o dono, o responsável dessa clínica liberou para eu poder frequentar. Enfim, daí eu me formei, comecei a trabalhar em outros consultórios, outras clínicas e fui só juntando dinheiro, galera, só juntando, trabalhava, juntava, não gastava R$ 1. Realmente, eu vou falar uma coisa, eu era mão fechada, eu guardava tudo. Por que que eu guardava tudo? Eu tinha um objetivo, tá? Eu tinha um objetivo em mente. Qual era o meu objetivo? Abrir a minha clínica. Eu queria abrir minha clínica, eu estava determinado a abrir minha clínica. Aquilo ali para mim era um sonho, era um objetivo que eu ia alcançar independente do que acontecesse. Obviamente, abdiquei de muita coisa na minha vida, abdiquei de viajar, abdiquei de festa, abdiquei de tudo que pudesse fazer com que eu tivesse que gastar dinheiro, tá? Realmente eu estava determinado aquilo, então eu juntei tudo que eu pude, pessoal, todo o dinheiro que eu pude. Durante 1 ano e pouco fazendo isso, trabalhando bastante, juntando tudo. Até o momento que eu decidi, falei, bom, agora eu vou abrir minha clínica, eu acho que o que eu tenho eu vou conseguir.
né? E o bacana, pessoal, que quando você tem um sonho, né, quando você tem a vontade de abrir a sua clínica, seu consultório, você começa a criar expectativa. Você pensa, caramba, poxa, vai dar certo, vai dar tudo certo, a clínica vai andar, né, ela vai crescer. Enfim, você cria altas expectativas para você. Então, eu resolvi começar a fazer os orçamentos, né, quanto eu gastaria mais ou menos e se aquele dinheiro que eu guardei daria. Aí eu comecei a pesquisar preço de cadeira odontológica, comecei a pesquisar preço de compressor, raio-x, materiais, enfim, tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Quando eu decidi abrir a clínica, essa clínica que eu abri, ela não era uma clínica somente odontológica. Ela era uma clínica bem parecida com aquela que eu frequentei durante a minha graduação. Eu tinha aquilo na cabeça. Como eu vivi aquilo, eu presenciei aquilo, eu pensei, caramba, eu vou querer uma assim para mim também. Quando eu for abrir minha clínica, eu não vou abrir somente uma clínica odontológica. Eu vou abrir uma clínica completa, que eu consiga, né, também ali abranger grandes áreas da saúde, né? Então, eu coloquei, quando eu resolvi abrir, eu preparei toda a clínica para poder, né, disponibilizar lá a parte odontológica. Eram 2 consultórios. Galera, olha só, a primeira clínica, né, essa clínica que eu tô me referindo, era uma clínica muito simples, tá? Ela é completamente diferente dessa aqui, completamente. Tudo que eu comprei para lá foram equipamentos usados. Eu comprei 2 cadeiras odontológicas, eram cadeiras usadas, raio-x usado, autoclave usado, materiais, às vezes instrumentais, eu comprei usados também, né? Materiais que estavam em boas condições, eu comprei usado, tudo. Eu acho que novo mesmo realmente só eram ali os materiais de consumo, porque tudo que eu pude comprar usado, eu comprei. Por quê, galera? O recurso era pouco. O dinheiro era... Eu achei que daria para comprar tudo novo, mas realmente quando eu fui pesquisar preço de uma cadeira odontológica nova, esquece, né? Não dava para comprar uma cadeira odontológica sem condições. Então, se não dava para comprar nenhuma cadeira odontológica nova, quanto menos 2. E lá era o seguinte, o consultório lá, eu acho que o consultório lá era 1/4 disso aqui. Eu acho que o consultório lá, se eu não me engano, eu tenho fotos antigas de como era o consultório, eu vou ver se eu até coloco aqui durante esse vídeo, em algum momento desse vídeo aqui eu vou colocar essas fotos para vocês. Lá era tudo muito simples. O consultório, cada consultório lá, se eu não me engano, acho que tinha 1 metro por 1,5, entendeu? 1,5 de comprimento e 1,5 de largura. Era muito pequeno. Ali só cabia cadeira odontológica, um mocho e uma piazinha simples, desse de armáriozinho que a gente coloca em banheiro, né? Que eu comprei novo. Isso aí foram 2 armáriozinhos que eu comprei novos, que eram bem baratinhos, comprei na promoção. Então eu montei 2 consultórios muito bem pequenininhos, tá? Se eu entrasse ali dentro, eu mal conseguia mover o mocho, eu tinha limitação ali dentro, ou seja, completamente diferente desse consultório aqui hoje. Mas enfim, galera, é aquilo. E você cria expectativa, né? Você quer que o negócio dê certo. E foi o que eu falei, o dinheiro que eu guardei não foi o suficiente. Então eu precisava da ajuda dos meus pais, né? Aí você pensa, meu pai já pagou minha faculdade, né? Quando eu falo meu pai, são meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Eles pagaram minha faculdade, pagaram minha graduação. Não foi barata, tá? Eu fiz em faculdade privada, não foi barata. Meu pai pagava mais de R$ 2.000 de mensalidade por mês. Eu não sei quanto tá, nem faço a mínima ideia de quanto tá a mensalidade de odontologia hoje. Então, e quem faz odontologia sabe que você não tem custo somente com faculdade, né? Você tem custo ali com listas de materiais que são extremamente caros a cada período que você passa. Você tem custo de alimentação, você tem custo de transporte, né? Você tem custo com xerox, enfim, você tem um custo muito alto. Então, quando você termina a sua graduação, se você colocar na ponta do lápis, você gastou muito dinheiro mesmo.
Então, meu pai, além de me ajudar, além de pagar tudo para mim, pagar graduação, alimentação, transporte, enfim, tudo, ele ainda me ajudou, né, a realizar esse sonho. Meus pais ainda me ajudaram a realizar esse sonho. Meu pai entrou com boa parte do recurso financeiro para poder abrir essa clínica ainda para me ajudar. E, ou seja, a minha expectativa ainda aumenta mais, né? Só que meu pai sempre falou assim para mim, Júnior, eu falei com vocês, né, acabei de falar para vocês que a clínica que eu abri era uma clínica que não era só odontológica, tinha médico, exame de sangue, fisioterapia, que era exatamente igual àquela clínica que eu frequentei durante a graduação. E meu pai falava assim para mim, meu pai sempre deixou muito bem claro, Júnior, abra, é porque meu nome é Jorge Júnior, tá? Meu pai falava, Júnior, abra somente odontologia, não coloque outras especialidades, você está inventando moda. Não, pai, vai dar tudo certo, eu frequentei assim, lá na época da faculdade, lá dava certo, comigo também vai dar certo. Meu pai falou, Júnior, a probabilidade de dar certo é pequena. Meu pai sempre foi muito inteligente, tá? Meu pai é um cara muito, eu tenho um orgulho muito grande dos meus pais. Meu pai foi um cara que começou do zero, os dois, né? Tanto meu pai quanto minha mãe foram duas pessoas que realmente extremamente simples, vieram de origem simples. Meu pai já trabalhou como auxiliar de serviços gerais, né? Já foi, ele lavava chão mesmo. E hoje, graças a Deus, ele tem uma condição muito boa. Meu pai conquistou muita coisa durante a vida dele. Então meu pai, ele conhece como é que funciona e meu pai falava, Júnior, não inventa, comece pequeno. Meu pai falava muito isso para mim também, comece pequeno e cresça gradativamente. Não queira começar grande, colocando médico, dentista, fisioterapia, exame de sangue, não. Começa pequeno, começa só com o dentista, deu certo, você coloca outra coisa. Mas enfim, eu não ouvi meu pai. Beleza, né? Aí resolvi ir lá, meu pai me ajudou, aí a gente abriu a clínica, tá? Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu espero que vocês, todos que estejam assistindo esse vídeo, né, que tenham o sonho de abrir uma clínica, abrir um consultório, todos que estejam assistindo esse vídeo, se tiver um sonho mesmo, cara, que vocês consigam realizar. Torço muito para que vocês consigam realizar. Porque eu acho que é uma sensação tão maravilhosa, quando você vê que a obra está finalizando, que está dando forma. E eu acho que quando você abre as portas, quando você inaugura as portas daquele espaço que você abriu para você, com tanto suor, tanta batalha, né? Foi difícil. Cara, quando você abre as portas e inaugura o seu espaço, a sua clínica, o seu consultório, acho que é uma sensação indescritível. Não tem como explicar para vocês aqui a sensação, mas era uma sensação indescritível, uma sensação maravilhosa. Era um prazer muito grande e eu espero que vocês possam passar por isso também, tá? E uma outra sensação maravilhosa também, pessoal, que eu vou falar para vocês é quando você recebe o seu primeiro paciente. São 3 sensações, tá? Eu vou falar para vocês, foram 3 sensações maravilhosas que eu tive. A primeira sensação maravilhosa foi quando realmente eu inaugurei a clínica, abri as portas. O primeiro dia, o dia da inauguração. É um alívio, tá? Não vou mentir pra vocês. É um alívio, em contrapartida também você tem aquilo, né? Caraca, as contas vão vir. Final do mês você tem luz, você tem água, você tem telefone, você tem suas funcionárias. Eu, quando eu abri a clínica lá, eu tinha 2 secretárias trabalhando na recepção para mim. Enfim, então você tem pessoas para poder pagar. Só que eu acho que de primeiro momento assim você não pensa muito nisso, né? Você tá tão em êxtase assim, tão feliz. É o ápice da felicidade, eu acredito eu, né? Para quem realmente tem um sonho. Não vou falar que é ápice da felicidade, porque ápice da felicidade podem ser outras coisas também. Eu retiro o que eu disse. Talvez não seja o ápice da felicidade. Mas é um pico de felicidade que você tem, tá? E o segundo momento, né? É quando você recebe o seu primeiro paciente. Aquela primeira pessoa que vem ali, você consulta, você atende com o maior prazer do mundo, com o maior cuidado, carinho, atenção. Você trata seus pacientes da forma que realmente você queria ser tratado. Porque, cara, o espaço é seu, você está ali no seu ambiente. E é muito gratificante, muito bom, é uma sensação muito boa você receber o seu primeiro paciente, você faz o orçamento e, cara, a terceira sensação maravilhosa é você
fechar o seu orçamento é quando o seu paciente fala assim, não, vamos fazer. Eu lembro até hoje a sensação, passa na minha cabeça, eu lembro perfeitamente como é que foi quando eu atendi meu primeiro paciente, quando eu inaugurei a clínica, quando eu atendi o primeiro paciente, quando eu fechei o primeiro orçamento, quando o paciente pagou a primeira vez, foi o primeiro dinheiro que entrou na clínica depois de tanto que foi investido. Eu lembro disso até hoje, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Eu fico rindo assim, meu olho brilha, eu torço para que vocês passem por isso também, cara. Torço mesmo. Se você tem um sonho de abrir a sua clínica, cara, corra atrás. Tem um sonho de abrir seu consultório, corre atrás, meu irmão. Trabalha muito, estuda bastante e se dedica que vocês vão conseguir. Enfim, e isso passou, né? Aí aquilo, você inaugurou, atendeu seu primeiro paciente, fechou seu primeiro orçamento, aí você acaba o horário de expediente, você vai para casa, tá naquela adrenalina. Eu lembro até hoje que a primeira noite eu nem dormi, cara. Eu não conseguia dormir de tanta felicidade, agradecendo a Deus, obrigado Deus por essa conquista, por tudo que aconteceu, pelos meus pais terem me ajudado, por todo mundo que me ajudou, né, dar esse próximo passo na minha vida. Eu lembro até hoje que eu não dormi naquele dia. Eu estava ansioso, doidinho para a noite acabar, amanhecer o dia e eu voltar lá para o segundo dia, abrir novamente a segunda vez, né, e receber mais pacientes. Enfim, cara, é uma sensação maravilhosa. Então vamos lá, pessoal, vou falar com vocês aqui a respeito da localização da clínica. Eu já falei para vocês, né, que tudo que eu comprei era usado, enfim. Localização. Bom, lá atrás, quando eu resolvi, né, vocês perceberam que eu estou indo e voltando um pouquinho, mas logo a gente vai chegar na fase onde eu saí de um pico de felicidade da minha vida e onde tudo começou a desandar. Mas enfim, quando eu decidi abrir a clínica, eu tive que procurar localização. Abrir em centro ou abrir dentro de bairro, né? Comecei a pesquisar aluguéis, né, em centro, lojas em centro. Não poderia ser loja pequena, porque foi o que eu falei com vocês. Eu queria abrir uma clínica onde pudessem ter várias especialidades lá dentro. Então não poderia ser algo pequeno, teria que ser algo grande. Então eu comecei a pesquisar em centros, né, dessa cidade onde eu morava. Sem condições. Aluguel extremamente caro. E para quem está abrindo o seu negócio, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes é melhor você procurar um outro lugar, né, mais distante, às vezes um local de bairro e o aluguel vai ser menor, do que você procurar abrir clínica ou consultório no meio do centro, onde um aluguel vai ser maior. Aí cabe você analisar o que você quer para você, tá? Eu preferi não abrir no centro, porque no centro realmente estava completamente fora do meu orçamento. Até porque o meu dinheiro foi todo e eu ainda precisei da ajuda do meu pai, né? Então, sem condições de abrir no centro. E como é que foi que eu achei esse local, né? Porque a clínica que eu abri dentro de bairro. E foi assim, eu procurando locais dentro de bairro e não achava no tamanho que eu queria. Até que um dia, eu conversando com a minha tia, né, um grupo ali, nossa família reunida, papo vai, papo vem, eu lembrei que a minha tia tinha uma loja, que era embaixo da casa dela. Olha como é que as coisas são. Eu lembrei que minha tia tinha essa loja e eu perguntei para minha tia, não foi nem eu que perguntei, né, papo vai, papo vem, a minha tia comentou assunto de loja. Opa! Veio instalar na minha cabeça. Aí eu lembrei que minha tia tinha essa loja embaixo da casa dela. É uma loja, para vocês terem uma ideia, é uma loja onde era uma padaria e essa padaria estava desativada há muito tempo. Vocês vão ver as fotos, eu já falei para vocês que em algum momento eu vou colocar as fotos aqui, se eu não já coloquei, enfim, porque eu não sei como é que vai ficar a ordem desse vídeo, porque vai ser um vídeo, está sendo um vídeo grande, né? Então vocês vão ver aí, se vocês não viram, vocês vão ver ainda as fotos de como era. Então era uma padaria e eu tive que transformar essa padaria numa clínica.
galera, a loja estava muito ruim, a loja estava caindo aos pedaços, a loja era desnivelada, eu tive que aterrar uma parte da loja para poder planificar, colocar piso, pintar parede, enfim, vocês vão ver aí nas fotos, estava completamente destruída a loja, eu tive que repaginar totalmente aquela loja. E aquilo, como eu fiz um investimento grande nessa loja da minha tia, o que ficou combinado? A gente ficou combinado assim, bom tia, já que eu vou fazer um investimento muito grande, será que eu poderia ficar alguns meses sem pagar o aluguel para poder recuperar esse investimento que vai ser feito? Até porque se porventura um dia eu sair daqui, a sua loja vai ficar perfeitinha, tudo certinho. Ela não, sem problemas nenhum, então ficou combinado ali que eu iria ficar 6 meses sem pagar aluguel para minha tia, que era para recuperar mais ou menos ali o investimento. Qual era o preço do aluguel? R$600. Então você pensa ali 6 meses, né? Você ficar 6 meses sem pagar R$600, te dá ali um total de R$3.600, acredito eu. Não sou muito bom de matemática não, mas acredito que seja R$3.600. Ou seja, R$3.600 deu para pagar toda a obra? Não, não deu. Eu gastei mais que isso, tá? Mas fazer o quê? Acontece, acordo é acordo, assim foi mantido. Aí bacana, então eu decidi realmente ali abrir a clínica, foi feita a obra, enfim, aí a gente volta naquilo que eu já falei para vocês. Abri a clínica, inaugurei, pico de felicidade, atendi primeiro paciente, primeiro orçamento, enfim, fechei e as coisas foram andando. Aí, pessoal, o tempo foi passando, né, as coisas estavam dando certo, até um certo momento que eu comecei a perceber onde eu errei, onde foi meu primeiro erro. Porque a gente consegue perceber que as coisas estão dando certo. E foi, galera, foi assim, a clínica eu inaugurei, ela teve um crescimento exponencial, mas ela também teve uma queda absurda. E quando eu comecei a reparar que a clínica estava tendo queda, foi onde eu comecei a identificar onde foi o meu erro. Lembra que eu falei para vocês que meu pai falou assim para mim, Júnior, não abra clínica com outras especialidades. Você é dentista, abra somente uma clínica odontológica, foque na odontologia, não misture as coisas. Meu pai deixou isso bem claro para mim. Eu ouvi meu pai? Não ouvi meu pai. Decidi abrir a clínica com várias especialidades. Eu acredito que o meu erro foi esse. O meu erro foi querer abrir a clínica com várias especialidades. Eu vou falar para vocês, já vou adiantar aqui, o motivo da clínica ter fechado, ter falido, não foi por conta da odontologia. A odontologia não tem nada a ver com o motivo dela ter falido. Vocês vão entender o porquê durante o transcorrer do vídeo. Então, pessoal, o primeiro erro foi esse. Foi querer abrir uma clínica com várias especialidades. Segundo erro foi confiar em profissionais, em outros profissionais, né? Profissionais de outras especialidades. Mais precisamente nos médicos. Não vou mentir para vocês. Eu não vou falar que confiar em médico, você abrir uma clínica e colocar outros médicos para atender, vai dar errado. Não estou falando isso. Estou falando que comigo deu errado. E vocês vão entender por que isso deu errado. Né? O porquê que o fato de eu ter confiado em determinados médicos me prejudicou. E o que eu fazia lá, pessoal? Tinha a parte odontológica, né? Eu atendia os pacientes, eu tinha outros dentistas que atendiam lá também, com outras especialidades. Por exemplo, a parte de endo, eu tinha outro dentista que fazia. A parte de orto, eu tinha um outro dentista que fazia. Eu tinha médicos atendendo lá, médicos de várias especialidades. Eu montei um consultório lá dentro também, para que todo dia, né? Eu não me recordo se era todo dia, mas na semana pelo menos tinham 3 médicos atendendo lá em dias diferentes, com especialidades diferentes. Médicos que eu já conhecia, médicos que eu conhecia da época daquela clínica que eu frequentava na época que eu estava na graduação. Então eu mantive contato com esses médicos atenderam lá também. E como é que funcionava? Tinha o valor da consulta, né? O valor da consulta, o médico recebia 50% do valor da consulta. Eu não vou ficar aqui falando preço para vocês, tá, pessoal? Porque isso aqui não preciso falar aqui.
Mas enfim, os médicos ganhavam bem, os médicos atendiam uma pequena parte do tempo lá, ou somente a parte da manhã, ou somente a parte da tarde. Tinham muitos pacientes, então eu vou explicar para vocês o porquê que tinham muitos pacientes. A saúde pública do estado do Rio de Janeiro é uma saúde precária, principalmente nessa cidade onde eu morava. UPA não tinha médico atendendo, se tinham eram poucos, filas de espera, enfim. Então esses pacientes, eles procuravam essas clínicas para fazer os atendimentos, né? Pagava a consulta, ali um valor acessível para eles, e os pacientes precisavam serem consultados, né? E no público eles não conseguiam, então eles acabavam tendo que recorrer a essas clínicas. Então, essas clínicas assim, elas estavam em alta nessa época. Até hoje estão, tem muitas clínicas abrindo dessa maneira, colocando médicos para atender com preços populares, né? Preços acessíveis, preços de consultas acessíveis. Enfim, então tinham muitos pacientes lá para os médicos. Tinha dia que o médico atendia 20, 30 pacientes. Então eles ganhavam muito bem, eles ganhavam 50%, tá? Eles só tinham que ir lá e atender. Eles recebiam o pagamento ali na hora, o dinheiro na mão, não tinha estresse. Era entrar, atender e receber e ir embora. Simples assim. E o que eu percebi que começou a acontecer? E galera, começou a acontecer do nada, tá? O que começou a acontecer? Os médicos começaram a faltar. Simplesmente faltar. Às vezes, a agenda ali com 20, 30 pacientes para poder atender, e eles não iam. Por exemplo, naquele determinado dia o cardiologista ia? Não ia. 20, 30 pacientes para atender, recepção cheia, agenda lotada, eles iam? Não. Faltava. O dia do ortopedista? Também. Enfim, eu comecei a perceber que isso estava estava sendo constante. Aí começou o quê? Os pacientes a reclamarem. Caramba, eu venho aqui, pago consulta e cadê o médico que não vem? Venho aqui, perco meu tempo e cadê o médico que não vem? Isso começou a acontecer rotineiramente. E o que começou a acontecer, pessoal, depois que eles começaram a faltar? A bendita de uma coisa que eu tenho pavor e que eu sempre procurei evitar, né? Que é a propaganda negativa. Quando sua clínica, o seu estabelecimento começa a ter uma propaganda negativa, mesmo que seja uma propaganda negativa de uma área de atuação que não tem nada a ver com a sua, mas acaba sobrando para você também. Porque na cabeça de alguns pacientes ele acaba generalizando, eles pensam assim, bom, se aquele profissional fez isso, ele não foi responsável, não foi, né, na consulta, aquele profissional não teve disponibilidade para ir lá me atender, eles começam a achar que todos são assim também. Eu não vou dizer que todas as pessoas pensam dessa maneira, mas muitas pessoas pensam dessa maneira. E qual o problema disso? Galera, uma agenda que tinha 20, 30 pacientes começou a reduzir para 15, para 10, para 5. E os médicos simplesmente faltavam e não davam satisfação. Nenhuma. Não avisava, aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ir. Não, simplesmente não apareciam. Aí depois, na outra semana, aí vinha, atendia. Aí depois, na outra semana, não vinha de novo. Aí na outra semana vinha, atendia. E assim foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, nisso de uma vez vem, outra vez não vem. Quando não vem, não dá satisfação. Aí deixa para dar satisfação quando foi na outra semana. Aí eu perguntava, né? Eu era o responsável, eu precisava saber o que estava acontecendo. Aí eles falavam, eu não fui por isso, isso e isso. Eu perguntava, mas por que tu não deu satisfação? Porque eu não lembrei. Aí começa o estresse. E eu sempre fui muito correto, tá? Sempre fui muito correto com as minhas coisas. Por isso que o fato da clínica não ter dado certo não foi por minha causa, foi por culpa de terceiros. Foi onde eu comecei a aprender, onde eu aprendi o seguinte, não se pode confiar, pelo menos eu, tá? Eu não confio 100% em outros profissionais. Eu digo outros profissionais que irão trabalhar na minha clínica. Eu não estou falando, não vou confiar no médico. Não, eu estou falando, eu vou ser paciente do médico, não vou confiar nele. Não, eu não quero dizer isso.
Eu estou dizendo questão de trabalho, dele vir trabalhar na minha clínica. Isso eu comecei a ficar com o pé atrás com todos. Isso serviu de experiência para mim. Essa situação me ensinou isso, a que a gente não pode confiar 100%. Só que o seguinte, pessoal, vamos pensar o seguinte, se o médico não veio, como é que eu vou atender os pacientes dele? Não dá, eu não sou médico, eu não faço o que ele faz. Mas vamos supor que um dentista da sua equipe, do seu consultório, da sua clínica, ou da minha clínica também, como já aconteceu, ele não pudesse vir. Cara, ele é dentista, eu também sou. Então eu posso fazer o trabalho dele, eu sei fazer o trabalho dele. Então fica mais fácil para você administrar a situação. Agora, quando é um profissional que não tem nada a ver com a sua profissão, ele falta, como é que você vai cobrir? Não tem como você cobrir. Então isso começou a acontecer, pessoal, rotineiramente. E faltava, uma semana vinha, outra semana não vinha, outra vinha, outra não vinha. E aquilo ali começou a fazer com que o faturamento da clínica caísse, porque a quantidade de paciente também caiu. Lembra que eu falei para vocês que a clínica que eu abri não era uma clínica no centro? Era uma clínica de bairro. E qual o problema da clínica de bairro? Que muitas pessoas se conhecem no bairro. Então uma propaganda negativa, ela se dissipa muito rapidamente e para muitas pessoas. E foi o que aconteceu. Entendeu? E por que eu sei que isso acabou acontecendo muito rápido? Porque a minha tia morava, mora até hoje, em cima de onde era a clínica. E minha tia conhece muita gente lá, porque a padaria que ela tinha era dela, a padaria de baixo era dela. Então, geralmente, quem tem padaria conhece muitas pessoas, principalmente em bairro. Aí, depois eu descobri, minha tia conversando comigo, fala, Júnior, o pessoal tá começando a falar mal aí, que médico não vem, médico isso, o pessoal desmarca compromisso para ir no médico, médico não vai. Enfim, aí começou o meu estresse. Então, a clínica começou a despencar, galera. Ou seja, ela veio no crescimento exponencial e depois caiu absurdamente. E propaganda negativa para você reverter é difícil. E o que aconteceu? Foi o que eu falei para vocês. As pessoas começaram a achar que todas as especialidades ali, tanto a parte médica, odontológica, fisioterapia, exame laboratorial, ia acontecer isso. Então as pessoas começaram a parar de frequentar a clínica. E foi onde eu tive que fechar as portas, pessoal. Então ali eu encerrei um ciclo da minha vida. Vou falar para vocês que foi difícil demais, porque da mesma forma que eu lembro o pico da felicidade que eu tive quando eu inaugurei, quando eu atendi o primeiro paciente, quando eu fechei o primeiro orçamento, quando eu fui para casa no primeiro dia, feliz, ansioso para voltar no segundo dia de trabalho, abrir a clínica de novo, eu também lembro desse gosto, de você ter um pico de felicidade, você com a expectativa lá em cima e tudo ir por água abaixo por conta de outras pessoas que você confiou. Quando você é o responsável pelo erro, quando você é responsável por algo dar errado, é uma coisa. Agora, quando você não é responsável, quando é uma outra pessoa que prejudicou o seu trabalho, prejudicou o seu sonho, cara, você fica muito decepcionado. Muito decepcionado. Mas é aquilo, serviu de lição para mim, eu aprendi muitas coisas com isso, não vou mentir para vocês, aprendi muitas coisas. Foi ali que eu aprendi que você tem que tomar muito cuidado, as pessoas que você vai depositar a sua confiança. Eu aprendi ali que você vai tomar porrada na sua vida, não tem jeito, tem coisas que vão dar certo na sua vida, tem coisas que vão dar errado. Eu aprendi que Deus vai te testar. Às vezes coisas vão acontecer na sua vida para que você não fique naquele lugar, porque eu acredito que Deus pensa assim, bom, se você fez tudo certo, se você está fazendo tudo certo, mas mesmo assim as coisas não estão andando, de repente Deus ele tem outros projetos para você. E para mim, se vocês pararem para analisar, como eu parei para analisar, de repente se lá tivesse dado certo, eu estaria lá até hoje, num bairro simples, num local simples, Baixada, era a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Baixada do Rio de Janeiro.
De repente eu estaria lá até hoje. De repente eu não teria, se isso não tivesse acontecido, eu não teria decidido vir para cá, que agora, graças a Deus, eu moro numa cidade muito boa, região litorânea, moro pertinho da praia, moro numa boa casa, tenho essa clínica com uma baita de uma infraestrutura. Então, de repente, se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. De repente eu estaria lá até hoje, entendeu? Então, Deus prova a sua fé, Deus coloca em prova a sua fé, Deus te testa, galera. Então eu acho o seguinte, se vocês fazem tudo, se vocês estão fazendo tudo certinho, estão trabalhando bastante, se dedicando bastante, trabalhando de forma honesta, cara, as coisas vão dar certo para você. Às vezes não estão dando certo agora, mas é porque Deus não quer que você siga esse caminho. Ele vai te colocar num outro caminho onde você vai, como é que eu posso dizer? Onde você vai conquistar coisas maiores, melhores, entendeu? Conquistas maiores. Eu aprendi que Deus fecha uma janela e abre uma porta, ou Ele fecha uma porta e abre uma janela. Enfim, eu aprendi isso. Foi uma época que eu questionei bastante, questionei Deus. Pensei, caramba, Deus, poxa, eu tô fazendo tudo certo, tô trabalhando bem, estudei bastante, me dediquei, guardei dinheiro, meu pai me ajudou. Cara, eu tô trabalhando de forma completamente honesta, não engano ninguém. E mesmo assim aconteceu isso comigo. Cara, a gente questiona, eu questionei, né? Mas hoje eu não questiono mais, hoje eu tô mais maduro. Mas naquela época eu não tinha a mesma maturidade que eu tenho hoje. Então a gente acaba fazendo isso, né? Cometendo esse pecado. Mas vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Hoje eu agradeço muito a Deus por isso ter acontecido comigo. Porque realmente me mostrou como as coisas são. E eu vou falar uma coisa aqui. Depois de um certo tempo, eu descobri, né, através de fofocas, amigos em comum com esses médicos, eu descobri por que eles estavam fazendo isso. Foi intencional, tá? Olha que sacana, olha que sacana. Eu descobri que eles estavam faltando porque queriam. Porque na cabeça deles pensavam assim, caraca, eu, médico, vou trabalhar para um menino de 20 e poucos anos de idade? Vou trabalhar numa clínica de um menino de 20 e poucos anos de idade? Olha a cabeça dos médicos. Não foi um, nem dois, nem três não, tá, pessoal? Todos eles pensaram da mesma maneira, porque eles eram amigos. Todos eles se conheciam. E depois eu descobri que eles fizeram isso de sacanagem. Fizeram isso para me prejudicar. Cara, vocês não têm noção de como eu fiquei chateado com aquilo. Porque eu nunca enganei eles, nunca deixei de pagar, sempre paguei certinho e eles fizeram isso comigo. Foi aí que eu descobri que tome cuidado em quem você vai depositar a sua confiança. Principalmente se você for depositar a confiança em um profissional que você não pode substituir eles, você não pode fazer o trabalho deles. Tome muito cuidado com isso, pessoal. Isso eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Se você vai abrir um consultório, vai abrir uma clínica, obviamente que vocês vão ter que montar uma equipe, porque vocês não vão fazer tudo. Não tem como um profissional atender todas as especialidades. Fazer ortodontia, implantodontia, endodontia, dentística, não tem como fazer. Tem que montar uma equipe. E assim funciona, você tendo um consultório ou tendo uma clínica. Sempre terá outro profissional que vai atender ali no seu estabelecimento. E tome muito cuidado em quem você vai depositar essa confiança, pessoal. Porque isso pode ou te alavancar ou te afundar. E aqui eu encerrei uma fase da minha vida, que foi o que eu falei para vocês, de quando eu me formei, a trajetória até abrir a clínica, por que deu errado. E aqui eu fechei as portas e encerrei essa fase na minha vida. Foi um tempo onde eu tive medo, não tive depressão, mas tive medo. Pensei, caramba, será que eu vou conseguir? Foram alguns dias de luto, eu gosto de chamar de dias de luto, né? Foram alguns dias de luto que eu tive, porque foi uma decepção muito grande. Mas meus pais conversaram comigo e do nada eu falei, cara, quer saber? Se eu ficar aqui chateado, decepcionado, as coisas vão melhorar? Não, não vão. Então foram uns 2, se não me engano foram 2 ou 3 dias, foi coisa rápida realmente para eu poder me restabelecer. Eu falei, cara, vou fazer o seguinte,
não quero mais essa cidade, vou sair daqui, quero começar em outro lugar. E eu já frequentava essa cidade aqui onde eu moro, gosto muito daqui, região litorânea, tranquila. Então eu decidi vir para cá e começar tudo de novo. Trabalhar para outros profissionais, trabalhar em outras clínicas, outros consultórios, guardar dinheiro novamente e começar tudo de novo na minha vida. Então aqui eu encerro esse vídeo e logo mais eu estarei fazendo um outro vídeo para vocês explicando essa outra fase da minha vida, que foi onde eu comecei a trabalhar aqui e resolvi abrir a clínica aqui novamente. Então depois eu faço um vídeo explicando isso para vocês. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei contar aqui para vocês da forma mais detalhada, né, de como foi esse trajeto da minha vida. Obviamente que alguns minutos não daria para explicar com todos os detalhes, mas eu acredito que já deu para vocês terem uma ideia do porquê que a clínica faliu, que realmente ele não teve nada a ver com a odontologia, mas sim com outros profissionais que decidiram me prejudicar, tá? E é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!